Olá, queridas, sejam bem-vindas a essa live. Boa noite, Priscila. Fico muito feliz, viu, Priscila, por você estar aqui. Isso mesmo, e continue, viu, como sempre. É um prazer, viu, querida, ter você aqui. E nós vamos falar sobre casamento e autoestima, né? É um tema tão importante aí também, né, dentro das relações, né, para trazer um entendimento, né, desse lugar, né? Será que existe realmente, né, um lugar de autoestima e relação afetiva? Então, espero aí poder contribuir um pouco mais aí com vocês. Esperar mais um pouquinho. Priscila, como é que tá aí, né, essa caminhada das lives, das relações afetivas? Como é que tá aí pra você? Quero ouvir um pouquinho também. E é um tema, tá, gente, que a autoestima, ela vai fortalecer, tá, a relação. Porque a gente precisa entender também, né, o que que é essa autoestima, né, o que que a gente pode denominar, né, e colocar como autoestima. Então, autoestima é esse lugar, tá? Priscila tá caminhando, uai, já é um passo, né? Caminhar já é bom. A Polly colocou, grava, por favor, não posso ficar. Tá, vou gravar, tá, Polly? Poliane, vou gravar, tá? Mas essa live, ela vai ficar pouco tempo, tá, gente? Já ia falar na legenda, mas aí a Polly já colocou aqui pra gente, eu já vou deixar gravada, mas vai ficar por pouco tempo, tá bom? Priscila colocando em prática, isso mesmo, tá? Vamos colocando em prática, né? Aquilo vai fazendo sentido, a gente vai colocando, vai internalizando, aquilo que não for, a gente joga fora, tá? O Poliane, que bom, Poliane, vou deixar pra você, tá? Espero te ajudar aí na sua prática também, viu? Profissional. Então vamos falar, né? O que é essa tal de autoestima, né? O que a gente fala tanto sobre isso, né? E a autoestima é essa imagem que a gente tem sobre nós, né? Essa questão da integração, da forma como é, da forma como eu sou, né? Onde eu preciso integrar o meu lado luz e o meu lado sombra, né? Onde eu preciso integrar a beleza e a feiura, tá? A bondade e a maldade. Então, quando eu faço essa integração, isso é autoestima, né? Quando eu vejo, eu reconheço quem eu sou e eu aceito essa pessoa. É óbvio que existem pontos que não são bonitos, né? São desagradáveis. Então, a gente vai olhar para esses lugares, para esses movimentos, para essas considerações e o que é possível melhorar. O que é possível, né? Eu vou usar aqui o termo que a Priscila colocou, ressignificar. Então, qual que é o lugar também, né, da minha feiura e o que é possível trazer, né, de mudança, de ressignificado, de transformação. Tem coisas que a gente não vai poder mudar, né? E às vezes nem muda da água para o vinho, nem da noite para o dia, né? Às vezes é um processo de mudança, de caminhada. E isso é tão importante, tá? Então eu preciso olhar para essa autoestima, tá? Para prestar atenção, né? Como que eu olho para mim? Qual que é o valor que eu conheço, né, da minha pessoa? E diante disso, né, como que eu valorizo? Quais são os conceitos, né, que estão ao meu respeito que eu mesma coloquei? A questão da autoestima, gente, desses símbolos, né, que são colocados sobre nós e às vezes a gente acaba aceitando, tá? É uma questão de aprendizado. Então, será que tudo aquilo que eu sou realmente é? Será que tudo aquilo que realmente, né, foram falados, termos que foram falados, realmente são meus? Então é tão importante também a gente começar a prestar atenção nessas crenças que são levadas e colocadas sobre nós. E que muitas vezes essas crenças nós colocamos como verdades e não são verdades. A gente pode questionar se isso é real, tá? Isso mesmo, né? Como uma questão realmente de rótulos, tá? Então é trazer realmente, olha, será que isso que foi falado sobre mim é verdade? Será que aquilo que a minha mãe comentou um dia
e colocou como todo, né? Não, menina, você é chata. Então, eu sou a chata, né? Eu não estou chata ou eu tive um comportamento chato. Então, será que realmente eu sou chata? Então, traga também essa questão para você desses conceitos, tá? Na comunidade sistêmica, tá? Tem um próximo livro que a gente vai ter. Eu já liberei os vídeos, né? Sobre cada aula. E vai ter aula ao vivo, né? Que é o livro Apaixone-se por Si Mesmo, que fala muito sobre essa questão da autoestima, tá? Então vale a pena, é um livro que vale a pena ler, ok? Mas o que a autoestima tem a ver com casamento e relação afetiva? Então vamos imaginar que uma pessoa, uma mulher, entra num casamento, tá? Com a baixa autoestima. Você imagina como que vai ser essa relação? Ela não vai acreditar, vai gerar insegurança, ela não vai confiar no lugar dela, né, de dona de casa, de esposa, de provedora, né, dependendo de mãe, né, em todas as funções que estão relacionadas ali aos papéis que ela carrega. Então, uma pessoa, quando ela tem uma baixa autoestima, é uma pessoa que não vai muito segura na relação conjugal. Por isso que é tão importante esse lugar de prestarmos atenção a como está a minha autoestima. Como que eu me vejo? Será que eu consigo realmente olhar para aquela outra pessoa também que está junto comigo e estimá-la? Como que você olha para o seu parceiro? Como é que você estima o seu parceiro? Né? Quais são os conceitos, né, que você tem para com ele? A gente sabe que ninguém é perfeito, tá? E dentro dessas imperfeições, o que eu consigo tolerar dele? O que eu consigo realmente reconhecer com algo que é belo, mas também tem um lado feio, como todo mundo. Então, será que eu consigo também, né? Será que a mulher consegue olhar para esse homem, para esse parceiro, né, de uma forma integrada, olhando o belo e o feio que há nele? Tem um estudo, né, também, que fala que a autoestima está muito relacionada também à integração do pai e da mãe dentro de si. Eu acho que é um ponto importante também, tá? Nós somos pai e mãe. Todo filho é pai e mãe. Então, se a gente for pensar, será que eu estimo os meus pais? Será que eu aceito os meus pais? Será que eu aceito a parte feia da minha mãe que existe em mim? Será que eu aceito a parte feia do meu pai que há em mim? Então, essa integração também da autoestima eu acho muito válida, porque nós vamos prestar atenção também até nas nossas escolhas afetivas. Quanto mais eu integro os meus pais, mais assertiva também eu estarei na relação. Quando eu me despeço dos meus pais, que é um tema também que eu já falei com vocês aqui, da questão, né, que foi acho que a primeira live, né, como os nossos pais, a importância de integrar esses pais e despedir desses pais para entrar muito mais inteiro numa relação afetiva e num casamento. Tantas pessoas, né, estão casadas com aliança com o marido, mas na verdade está casado com a sua família de origem, tá? Então essa questão da estima também em relação ao parceiro e a autoestima também dessa integração aí do pai e da mãe. São vários pontos que a gente pode estar observando aí a respeito da autoestima, ok? Então essa questão da integração do pai e da mãe é super importante também, tá? Porque eu acho um olhar muito bonito, né, dessa integração do pai e da mãe relacionada à autoestima. O que seria a parte feia? Aquilo que desagrada, tá? É uma pessoa às vezes mentirosa, desonesta, uma pessoa que fala muito palavrão, maliciosa, manipuladora, aquilo que você considera como feio, tá? E essa integração, gente, ela faz parte para todo mundo, tá? Se você tem uma relação afetiva, o seu marido, né, a sua esposa, tem uma parte feia e uma parte bonita, tá? Como que eu vou tolerar a parte feia? Será que eu consigo tolerar? Olha para você, o que você não tolera daquilo que é feio? Aquilo que, olha, né, eu tava até conversando hoje com uma pessoa, ela falou assim, olha, Jane, um valor extremamente importante para mim é a verdade. Ou seja, ela vai ser difícil tolerar uma pessoa que venha mentir para ela, tá? Nossa, eu tenho um valor muito grande que é a honestidade. Então, uma pessoa que vai ter um lado, né, desonesto, vai ser difícil essa pessoa tolerar. Então, a gente vai aprendendo também a lidar com essas tolerâncias, tá? Então, dentro da relação afetiva, a gente precisa olhar para isso, tá?
E quando a gente vai pensar no parceiro, né, nessa estima, como que eu estimo esse parceiro? Uma das grandes coisas, assim, importantes dentro de uma relação afetiva está relacionada à questão da admiração e do desejo. Eu posso admirar qualquer pessoa. Mestres, pessoas importantes, pessoas que me ensinaram. Meus próprios pais, eu tenho admiração por eles. Meus irmãos, eu tenho admiração. Então, dentro, né, dessas relações afetivas, é necessária a presença da admiração, mas também é necessário o desejo. Então, dentro dessa autoestima na relação, como está a minha autoestima, mas também como que está o meu olhar, a minha estima para esse parceiro. Será que dentro de mim eu consegui conservar a admiração e o desejo? Será que quando eu olho para essa pessoa que eu escolhi, eu consigo ter um desejo por ela? Eu estimo essa pessoa? Ah, não, nossa, eu acho ele uma pessoa fantástica, né? Nossa, eu gosto demais dele. Mas como é que é o desejo? Aquilo que separa, gente, a amizade de um casamento é a sexualidade. É pagar boleto junto, tá? É comer 1 quilo de sal, como diz minha mãe, né? Só fulana sabe que é o que comer 1 quilo de sal, né? Então, essa comida, comer 1 quilo de sal aí, isso é casamento, tá? Então, como que isso, né, vai reverberar em mim também, dentro dessa relação? Será que o meu parceiro me estima? Será que esse parceiro ele consegue reconhecer quem eu sou? Será que ele consegue valorizar quem eu sou? Será que ele consegue validar quem eu sou? Não é simplesmente, gente, eu admirar ou eu ter uma relação sexual satisfatória. A integração dos dois ela é importante para ter um casamento ou uma relação afetiva saudável, né? Funcional. É uma relação realmente que venha, né, gerar uma transformação e um crescimento, né, em ambos, não apenas em um. Então, como que é essa questão da autoestima? Será que eu consigo me posicionar? Será que eu consigo ter uma autonomia? Será que eu consigo dizer não? Será que o meu parceiro entende aquilo que eu estou dizendo, colocando um limite, ele prestando atenção? Será que essa comunicação, que a gente já falou também, né, de conversar para conviver, será que a nossa convivência está sendo também condizente com uma autoestima saudável, tá? Ou a gente está muito na baixa autoestima, né? É um casamento, né, que tem baixa autoestima, que é o que vai chegar muitas vezes, né, em atendimentos terapêuticos, né? São casais realmente que não validam, né? Pelo contrário, que às vezes até traz esse desvalor com o parceiro, tá? É mais comum, tá? Chegar pra gente parceiros que estão falando mal do outro, né? E eu já falei com vocês, né? Eu falo isso sempre, né? Preste atenção na forma como você tá falando do seu parceiro, tá? Se você tá falando mal dele, você tá falando da sua competência para arrumar marido, para arrumar parceiro, para arrumar namorado, tá? Então, se você for falar mal dele, presta atenção que você tá falando mal de você, tá? Então, antes a gente olhar, né, pro nariz do outro, a gente precisa olhar também pro nosso, ok? Então, a questão da autoestima também, na relação, ela vai trazer uma palavra que é super importante, né, dentro dessa vivência da relação afetiva, que é a cumplicidade. A autoestima, ela vai alimentar essa cumplicidade. Quando eu tenho uma estima para o meu parceiro e ele também para comigo, nós somos cúmplices dessa relação. Então, nós somos seguros, nós temos confiança nessa relação. A gente valida essa escolha, tá? É uma forma realmente também, tá? Essa questão da cumplicidade, de abastecer a afetividade. Nós precisamos, né, diariamente abastecer, né, como se fosse uma planta, né? No curso que eu dou de Pra que eu escolhi você, né, de relação afetiva, eu coloco uma técnica, né? A sua relação afetiva você vai ter que trazer uma planta. E essa relação afetiva você vai ter que cuidar dela. Então você vai ter que aguar, você vai ter que colocar adubo, você vai ter que colocar canela, tá?
Aquilo que aquela planta necessita, você vai fazer. Se ela necessita de sol, de claridade, de sombra, isso tudo você vai prestar atenção, tá? Então, até uma tarefa aí pra vocês, tá? Peguem uma planta e falem assim, olha, você vai representar a minha relação afetiva. E eu vou prestar atenção como que eu tô cuidando dela, tá? Então, essa cumplicidade, ela é importante nesse sentido de abastecer. E esse abastecimento vai trazer um entrosamento, vai trazer uma proximidade, vai trazer essa cumplicidade e vai alimentar a autoestima, tanto do marido quanto da esposa, tá? Essa cumplicidade também vai gerar uma segurança na relação, tá? Eu vou alimentar a minha autoestima, eu vou integrar dentro da minha relação determinados pontos que são importantes e isso vai gerar uma segurança na minha relação. Jana, eu posso colocar a mão no fogo por conta disso pelo outro? Não, tá? Não coloca a mão no fogo por ninguém, gente, tá? Isso é muito sério, né? Eu já escutei várias... Não, eu coloco a mão no fogo por fulano, né? Tem gente que fala, Jana, eu não coloco nem a minha, quanto mais a do outro, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? A cumplicidade, ela é importante, viu? A questão de confiar numa relação. Porque é isso também que me faz estar nessa relação. Eu confiar, eu ter um lugar na vida dessa pessoa e ser valorizada. É entender que essa pessoa, ela me reconhece também fazendo parte. Tem um casal que eu gosto muito, que eu acho que vale muito a pena vocês seguirem, e eu vou deixar depois aqui também, que é o Wendel de Carvalho. E a Carolina, acho que é Peloy que fala, tá? É um casal muito interessante, gente, muito interessante. E eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção nessa relação, porque como que um vai alimentar a autoestima do outro. Como que um traz um reconhecimento desse casal e do lugar que cada um vai estar ali abastecendo, tá, o tanque do outro. Ah, mas eu preciso, eu tenho uma necessidade. Será que a mulher tem que ter essa necessidade do marido sempre alimentar o tanque dela? Não, não precisa. Não necessariamente isso é uma prioridade. Você precisa também cuidar de você. Você precisa também fazer um autoabastecimento, trazer um autorreconhecimento, um autovalor. Só que a partir do momento que eu me uno a uma pessoa, essa pessoa também pode fazer isso por mim, como também eu vou fazer isso por ela. Então, olhando para a sua relação, você reconhece essa pessoa? Você elogia essa pessoa? Você traz ali, né, você abastece emocionalmente essa pessoa? Você elogia? Se a pessoa faz um agrado para você, você elogia? Né? Quando o seu marido lava o banheiro, você fala alguma coisa? É mais que obrigação dele, porque ele mora na mesma casa, ele não é hóspede. Mas talvez ele teve a intenção, nossa, deixa eu ajudá-la, porque ela tá muito cansada ou ela trabalhou muito. Você pode dizer, amor, obrigada por você ter lavado a vasilha, por você ter lavado o banheiro, por você ter colocado o lixo lá fora. Não tem problema nenhum. Elogio, gente, não mata ninguém. É lógico que a gente precisa ponderar, tá? Para não inflar demais. Mas, elogio não vai matar ninguém. Pelo contrário, se for um elogio no momento certo, até como um reconhecimento, isso alimenta a relação, tá? Isso traz, né, o reconhecimento, o valor da relação. Eu te vejo, eu vejo o que você faz, eu vejo a sua responsabilidade, eu vejo que você está tentando manter a relação, fazendo com que ela esteja, né, num lugar gostoso, agradável, né? Que eu tenho vontade de voltar para casa. Será que seu marido, né, ou sua esposa, será que ela tem vontade de voltar para casa? Será que ela tem prazer de voltar? Ou, né, é um lugar, um lar, né, tão chato, né, tão cheio de desvalor, de falta de reconhecimento, né, onde a pessoa, tudo que ela faz é criticada, né, tem briga, gritaria. Por isso que é tão importante quando a gente fala de casamento e autoestima, né, como que nós vamos abastecer essa relação, como que nós vamos reabastecer esse casal, tá? Então, a gente precisa também, né, quando a gente estima o nosso parceiro, isso traz também um reconhecimento para que ele venha desenvolver, ele vai crescer. Quando o parceiro é reconhecido, ele ganha força,
tá? Quando o parceiro, né, é reconhecido, né, ele tem dentro dele um movimento de ir para frente, tá? A Sandra colocou aqui, olha, o elogio é necessário para fortalecer a relação. Concordo plenamente, isso fortalece, tá? Por isso que eu falo, gente, que elogio não vai matar ninguém, tá? Pelo contrário, ele vai ajudar muito essa relação, tá? Então tragam o elogio para vocês, tá? Tragam o elogio para o seu parceiro. Isso vai fortalecê-lo, tá? É quando eu valido, olha, que bom que você fez isso, tá? Eu vou alimentar essa outra pessoa. Isso não tem problema nenhum, porque se o seu parceiro cresce, você também tem uma grande possibilidade de crescer junto com ele. Porque o parceiro, né, a parceria é a gente caminhar junto. A cumplicidade, né, é caminhar junto, eu ir ser cúmplice com você. E isso é saudável numa relação afetiva, tá? Então traga também isso. Algo também, né, que vai trabalhar a autoestima também dentro das relações é fazer com que você tenha uma relação divertida, uma relação leve, né, uma relação que você possa rir, tá? Quantas vezes, né, a gente vê pessoa amargurada, né, eu falo, né, nossa, vocês são pitizento demais, gente, credo, né, vocês fazem birra demais, tem casal que faz birra, pitizeira, né, faz com que a relação fique aquele peso, aquela coisa chata, tá? Então vamos trazer a relação para algo que é leve, algo que é divertido, viu? Mas eu não sei, eu me acho uma pessoa muito séria, né? Permita-se, tá? Uma coisa que eu vejo, tá, gente? Que é a pessoa mais, né, o ser humano, vamos colocar assim, mais leve do que criança. Então, às vezes, você precisa trazer para você o acolhimento da sua criança. Será que você consegue brincar? Consegue ser leve, consegue ser espontâneo, porque às vezes a sua criança que ainda tá ferida, tá? E você não consegue se soltar, tá? Para trazer realmente esse lugar, tá? De leveza, tá bom? A Marta colocou aqui, algumas pessoas têm dificuldade de agradecer, com certeza. Tem gente que não dá o braço a torcer, né? Tem pessoas que têm dificuldade para agradecer por uma questão de orgulho, por uma questão de não se sentir diminuída, né? Se precisa de um agradecimento, então ela recebeu ajuda. Então tem pessoas que têm sim dificuldade para agradecer. A Adriane colocou pitizeira. Adriana, não é? Tem hora que a gente não dá umas pitizeiras, né? Tem hora que a gente dá umas encrencas aqui que, né? Oh, meu Deus, né? É muita criança falando com a gente, né? Então, essa relação leve, essa relação alegre, talvez seja a sua criança que precisa, né, ser alimentada, ser vista, viu? Porque é a criança que permite a gente ser leve, tá? E quantas vezes, né, você vai brincar com seu filho, ou vai brincar com o sobrinho, ou com uma criança que apareceu ali, às vezes você não dá conta. Você não sabe, não, mas eu não sei brincar com criança. Você já foi uma, né? A criança tem muita simplicidade, né? Então, aquilo que você pode falar com ela e brincar com ela, traga para você como que é estar com criança, tá? Para você fazer um ambiente, né, da sua relação afetiva, um ambiente leve. E isso é uma forma também de alimentar, tá? A relação afetiva. Quando a gente fala de autoestima, a gente também vai falar, né, quando eu falo da integração, né, daquilo que é belo e daquilo que é feio, a gente precisa entender também que numa relação afetiva, a gente vai fazer permissões e proibições, tá? Pensar que existem renúncias, entender que existem privações, tá? Então a gente também vai integrar, tá? Tem uma liberdade que o mundo adulto traz, né? Quando é aquele adulto mesmo, onde traz a responsabilidade e a liberdade. E dentro da relação também, né? Muitas pessoas casam para ter liberdade. Mas se eu não sei ser livre na minha vida de solteiro, na minha vida individual, no meu casamento também eu não vou ser. Então é entender também que na relação afetiva, as privações elas fazem parte e eu preciso negociar com essas privações. Eu preciso incluir também, né, essas privações e essas renúncias. Nem sempre vai ser do seu jeito. Não. Pelo amor de Deus, mas fulano nunca é do meu jeito. Com certeza em algum momento foi do seu jeito. Em algum momento o seu marido, o seu parceiro também renunciou. Isso é óbvio, tá? Então traga também quando é o meu parceiro, quando o meu parceiro renunciou. Quando que eu renunciei?
E essa renúncia, gente, é um lugar também de reconhecer. Eu dou valor para aquela pessoa, tá? Eu reconheço que aquilo ali é importante para ele, então eu vou renunciar àquilo que é meu. Mas precisa ter também um equilíbrio. Você não precisa renunciar sempre ou todas as vezes. O outro também precisa renunciar. O outro também precisa se privar. Então, quando eu trago esse movimento também do reconhecimento, isso vai alimentar a autoestima, tanto do seu parceiro, quando você renuncia, quando vai alimentar também a sua autoestima, né, a sua estima, quando ele renuncia, tá? Então, esse lugar da privação, ele é importante, tá? A questão da autoestima, gente, quando o próprio nome diz é auto, com U, né? Então, é o meu, né? Aquilo que é meu, é a autoestima, é o meu olhar, tá? Quando um casal, antes de casar, são pessoas solteiras, tá? Se é uma pessoa que desfrutou e que vivenciou de forma muito, muito presente ali, muito dela, né, a vida de solteiro, existe uma condição, vamos dizer assim, que ela vai ser muito feliz também no casamento. Então, uma pessoa que tem um lado muito individualizado, no sentido da diferenciação dela, ela vai levar isso para o casamento e isso vai ser super importante, porque a autoestima também fala de individualidade, tá? É quando eu também entendo que o outro tem o seu lado individual e isso faz parte. Casamento não é só os dois, tá? Tem o eu, tem o outro e tem o nós, tá? Então, qual que é a minha parte? Qual que é o meu eu dentro dessa relação? E qual que é o eu do outro? Tá? Então traga também esse movimento para vocês de reconhecer a individualidade do outro, porque isso alimenta a autoestima. Então trazer para vocês esse movimento, tá, da individualidade, né, do crescimento pessoal e individual do outro. Isso tudo vai alimentando a relação e ela vai ficando mais gostosa, mais prazerosa, mais leve, tá? Então autoestima e individualidade também, tá? Ela vai trazer aí essa facilidade na relação, tá? E essa cumplicidade, essa parceria, que são fundamentais dentro de uma relação afetiva, tá? E essa parte da individualidade mostra muito, tá? O romance que você tem com você mesmo, né? Um dos pontos, né, que a gente trabalha dentro de uma relação afetiva, essa questão da autoestima, né? Qual que é o romance que você teve com você antes de casar, né? Quando a gente fala, né, que uma pessoa solteira, que ela foi feliz, né, que ela conseguiu viver a solteirice de uma forma muito consciente, muito presente, muito saudável, ela escolhe ter uma relação, tá? Então ela vê que a vida traz um outro movimento que ela pode, né, complementar a vida de alguém e o outro também trazer essa complementariedade para a vida dela, porque muitas vezes eu vou buscar no outro aquilo que me falta, tá? E isso é importante, né? Você não vai casar inteiro, você não tá pronta, você não tá ali. Tem algumas faltas dentro de você. E o outro também, o seu parceiro também. Por isso que a gente não precisa olhar pro outro, eu quero que o marido seja perfeito. Não vai existir perfeição. Eu preciso olhar para a imperfeição dele e entender que existem essas imperfeições e quais eu tolero. Como eu já falei com vocês, né? Qual que é a parte feia do outro que eu tolero? E qual que é a parte feia em mim que eu tolero e que eu posso desenvolver, ressignificar, transformar. Não é só porque eu sou uma pessoa assim que eu vou morrer assim, tá? Igual dizem por aí, a síndrome, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, tá? Não precisa ser assim, tá? A gente tem ali a capacidade de estar cada vez mais transformando, mudando e evoluindo. Graças a Deus por isso, tá? Eu quero trazer para vocês 7 pontos importantes, tá? Que eu acho que a gente pode trabalhar ali, né? E eu quero que vocês anotem, falem com vocês o tempo inteiro, né? Essa questão da autoestima para alimentar a relação, para que ela venha a ser uma relação gostosa, tá? Um casamento, ele pode ser muito gostoso, pode ser uma relação muito satisfatória, tá? Às vezes você conversa com pessoas que estão, né, tendo relacionamentos não tão agradáveis e você tá meio resistente para casar, tá resistente para levar esse namoro adiante, para uma coisa mais séria.
Saiba que você precisa primeiro, né, ter um romance com você, namorar a si mesmo, né, cuidar de você. E esse é o primeiro ponto. Cuide de si. Para você ter um cuidado com você, ter esse autocuidado, você vai levar também isso para a sua relação. Isso vai alimentar a sua autoestima, vai fazer com que o outro também seja reconhecido, tá? E vai buscar também se cuidar para que a relação também fique prazerosa. Então, desses pontos, desses 7 pontos, o primeiro, cuide de si mesmo, tá? O segundo, transformar os problemas em desafios e soluções. Todo problema tem uma solução. Ah, mas essa situação não tem solução. Então é pensação. Se é problema, tem solução. Se não tem, você está pensando demais, tá? É o que a gente chama de pensação. Né? Pensa, pensa, pensa e não resolve, tá? Reclamar também não vai resolver. Então nós vamos buscar solução para isso. O outro ponto, que eu acho importante também, acredite no poder que há em você. Você precisa acreditar que existe um poder dentro de você e que fez você chegar até aqui. Ah, mas eu fui empurrando com a barriga. Ah, eu fiz o que os outros falaram para eu fazer. Então tome a rédea da sua vida hoje e escolha o que você quer da sua vida. Seja responsável por ela. Não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa na sua mãe, no seu vizinho. Coloque, né, a responsabilidade em você e reconheça que existe um poder dentro de você. Todo mundo tem um poder dentro dele. Permita-se a individualizar e a autonomia. Quando eu falei com vocês que a autoestima e a individualidade andam juntos, tá? Eu preciso alimentar essa individualidade reconhecendo que existe um nós, que existe uma relação. Quando você trabalha a sua individualidade, o seu esposo, sua parceira, né? Também vai trabalhar ali a individualidade dele. Tem coisas que são só suas. Tem coisas que são, do parceiro. E você não precisa estar ali, tá? É coisa dele. Isso é a individualidade, isso é dele. E isso vai gerar também a questão da autonomia, tá? Que é importante também dentro da relação. Algo que eu já falei com vocês também, elogie, tá? O elogio não vai matar ninguém. O elogio vai fortalecer a relação, vai alimentar a relação e vai abastecer, né, a afetividade, tá? Então, elogie. Se você for falar algo, né, fale com delicadeza. Muitas relações, muitos relacionamentos, quando vai passando o tempo, tá? Eles vão ficando indelicados. Eles vão ficando sem educação. Eles vão perdendo o bom senso. Intimidade, tá, gente? Não quer dizer que eu tenho que falar qualquer coisa da forma que for, tá? Preste atenção na forma como você fala. Será que nessa forma, tá? Tem delicadeza? Tem respeito? Então, trabalhe também a sua forma de falar, né? A sua delicadeza, né? Às vezes eu falo, gente, tá faltando delicadeza nessa relação, né? O outro xinga o outro, fala mal do outro, né? Dá apelidos pejorativos, né? Palavras ali que venham ofender. Não precisa disso, tá? Você não precisa ser inimigo do seu parceiro, tá? Seja amigo, né? Vocês são um time, vocês são uma dupla, tá? Buscando ali a vitória juntos. Então, se for fazer alguma crítica, tá? Que seja construtiva, tá? E que seja muito respeitosa. Então, são pontos que vocês vão trabalhar a autoestima e essa autoestima vai alimentar a relação e vai fazer com que ela seja saudável, tá? Então, quais são os 7 pontos? Cuide de si mesmo, transforme os problemas em desafios e soluções, acredite no poder que há em você, permita a individualidade e a autonomia, elogie a delicadeza nas relações e faça críticas construtivas, tá? É tão importante o outro também a forma como ele vai receber. E a forma como ele vai receber depende muito da forma como você fala, tá bom? Espero ter aí ajudado vocês, né, nesse tema casamento e autoestima. Como sempre, eu gosto de fazer uma coisa interessante no final aí pra vocês. E eu tô com esse oráculo sistêmico, né, da Rosiane. Vou deixar depois pra vocês, tá? A carta como eu deixei também na live passada. Então eu vou tirar uma carta aqui e a gente vai refletir sobre ela, tá bom? Não sei o que vai sair.
saiu essa aqui. E se, de repente, o seu problema lhe apresentar uma boa solução? Olha pra você ver, né? Eu falei que isso é um dos pontos, né, da autoestima dentro da relação afetiva. É transformar os seus problemas em desafios e soluções. Então, fecha, né? Uma forma aí muito bacana, tá? Eu vou colocar a carta pra vocês, eu vou tirar a foto pra vocês lá e vou colocar nos stories. Tá bom? E vou colocar também o nome da Rosiane, vou marcar a Rosiane. Se quem quiser adquirir o oráculo dela, vale muito a pena, tá? Uso demais esse oráculo, tá? Queridas, um beijo grande pra vocês, tá? É um prazer estar aqui na terça-feira. E vamos olhar para essa autoestima, né? Vamos alimentar, vamos cuidar daquilo que é nosso, tá? E foi um prazer aí, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Ei, Carolina, obrigada, viu, pela presença. Gente, um beijo grande pra vocês. E vamos aí alimentar essa coisa que é tão importante, que é essa autoestima e que nos faz caminhar e ir pra frente, crescer, evoluir. E na relação afetiva não é diferente. Então, abasteça aí a sua afetividade e continue caminhando com esse parceiro aí que você escolheu. Um beijo grande pra vocês.